Imagine um lugar na Terra que, por milênios, tem sido o epítome do deserto, da esterilidade. Um lugar tão inóspito que seu próprio nome evoca a ausência de vida, o Mar Morto. Considerado uma das maravilhas bíblicas do nosso mundo, ele sempre foi um símbolo de finalidade, de juízo. Mas e se eu te dissesse que este ícone milenar está passando por uma transformação tão dramática, tão inexplicável, que desafia toda a lógica científica? Para muitos, o Mar Morto está enfrentando uma crise sem precedentes. Ele está secando a uma velocidade alarmante, desaparecendo a olhos vistos. A cada ano, a linha costeira recua mais e mais, revelando uma paisagem de rachaduras e sumidouros. Alguns pequenos, outros tão vastos que poderiam engolir edifícios inteiros, estradas, pedaços de terra. Resorts abandonados se tornaram fantasmas de uma glória passada, e placas de perigo substituem as risadas dos turistas que outrora flutuavam pacificamente em suas águas densas. A verdade é que a água que alimentava este mar, o Rio Jordão, foi desviada ao longo das décadas para a agricultura e o desenvolvimento. Some a isso a extração industrial de minerais do próprio mar, e o que resta é uma terra em desintegração. Houve esforços, projetos internacionais, planos audaciosos para trazer a água do Mar Vermelho. Mas pouco mudou. O declínio continua. O Mar Morto, antes um refúgio e local de cura, tornou-se uma imagem de abandono, um aviso gravado na própria terra. Um lugar que já foi chamado de resort de cura está, literalmente, desaparecendo diante dos nossos olhos. Mas aqui é onde a história ganha um contorno inesperado, quase miraculoso. Porque às vezes, quando toda a esperança parece perdida, algo surpreendente começa a surgir, sutilmente, por baixo da superfície. O que está acontecendo no Mar Morto hoje desafia a lógica e agita algo mais profundo dentro de nós. Onde antes o sal sufocava a terra e nada conseguia viver, a água doce está emergindo. E, pasmem, nela há peixes. Não fósseis, não mitos, mas peixes reais, vivos, nadando em poças que não existiam há apenas alguns anos. Cientistas estão perplexos. Ninguém tem uma resposta clara. Nem os especialistas, nem os moradores locais. O Mar Morto sempre foi salgado demais para sustentar qualquer vida visível. Nada com barbatanas, nada com guelras, nada que respirasse. Mas agora, nestes sumidouros recém-formados, peixes de água doce estão sendo encontrados vivos e prosperando em um lugar onde a vida nunca deveria existir. Alguns especialistas teorizam que nascentes subterrâneas podem ter irrompido, libertadas por mudanças no solo. Outros sugerem que aquíferos profundos podem estar alimentando as poças de muito abaixo. Mas nenhuma dessas teorias explica completamente o fenômeno. Porque isso não é apenas água aparecendo do nada. É a vida ressurgindo em um lugar há muito conhecido por sua esterilidade. E não são apenas os peixes. Juncos estão começando a crescer. Micróbios estão se formando. Lentamente, quase gentilmente, a natureza está construindo pequenos ecossistemas no meio do deserto. O que está realmente acontecendo aqui? Seria apenas a natureza se remodelando, a terra restaurando algum tipo de equilíbrio? Ou poderia ser algo mais? Em um mundo cheio de ruído e incerteza, tendemos a esperar que os milagres sejam barulhentos, impossíveis de ignorar. Mas talvez os sinais mais poderosos venham em silêncio, em lugares esquecidos, nas rachaduras da ruína. Onde o sal antes sufocava todo sinal de esperança, agora movimento, respiração, vida retornando. E enquanto os peixes nadam novamente perto do ponto mais baixo da terra, é difícil não se lembrar de uma profecia outrora proferida. Uma visão que muitos pensaram ser apenas simbólica, até agora. Sim, estou falando de Ezequiel. Muito antes de os cientistas mapearem a Terra, muito antes de os engenheiros sonharem com canais ou os ambientalistas soarem o alarme, um homem estava no exílio, observando um rio que ainda não existia. Seu nome era Ezequiel. E no capítulo 47 do livro que leva seu nome, ele descreveu uma visão, uma que ecoa há séculos. Ele viu água fluindo do limiar de um templo, para o leste, descendo pelo vale do deserto. À medida que a água fluía, ela ficava mais profunda, mais forte e mais vibrante, até que desaguava no Mar Salgado, o mar que hoje chamamos de Mar Morto. E em sua visão, algo incrível aconteceu. As águas do Mar Morto foram curadas. A vida começou a florescer. Peixes enchiam as águas que antes eram mortas. Árvores brotavam ao longo das margens. O mar que antes guardava apenas o silêncio, começou a fervilhar com seres vivos. Ele escreveu, e eu cito, Ezequiel 47:8-9, estas águas descem ao Araba e entram no mar. Quando entram no mar, a água ali se torna fresca. Onde quer que o rio flua, tudo viverá. Por milhares de anos, leitores interpretaram esta profecia como espiritual, uma bela metáfora para o poder curador de Deus, um símbolo de redenção, de um mundo futuro tornado íntegro. Mas agora, aqui estamos, observando com os próprios olhos peixes aparecerem em poças perto do Mar Morto, observando plantas brotarem do sal,
enquanto a água doce de alguma forma encontra seu caminho através da pedra e da areia. E se isso não for apenas coincidência? E se Ezequiel não estivesse falando apenas em símbolos, mas vislumbrando algo real? Algo planejado não para o seu mundo, mas para o nosso? É uma realização silenciosa, mas poderosa. Que talvez as palavras antigas não estejam tão distantes de nós. Que talvez o que antes era uma visão esteja agora se tornando visível. E isso abre a porta para perguntas muito mais profundas do que o próprio mar. E não foi apenas Ezequiel quem viu as águas. Outro profeta, séculos depois, em meio aos exilados que retornavam e às ruínas de Jerusalém, falou de rios fluindo em um lugar onde nenhum rio jamais havia fluído antes. Seu nome era Zacarias. No capítulo 14 de sua profecia, ele descreve um dia em que águas vivas fluirão de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. No verão e no inverno, elas não cessarão. E naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Ele detalha, Zacarias 14, 8, 9, naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. O Senhor será rei sobre toda a terra. Mais uma vez, vemos uma imagem profética de transformação. A água na Escritura nunca é apenas água. É um sinal de renovação, de purificação, de presença divina. É a cura tornada visível. Nas terras secas do Oriente Médio, a água significava vida. E ainda significa. Uma nascente podia significar a diferença entre uma vila próspera e uma ruína esquecida. Então, quando os profetas falavam de água fluindo da Cidade Santa, eles não estavam apenas descrevendo uma mudança física. Eles estavam apontando para algo mais profundo, a presença de Deus retornando a um mundo fragmentado. A visão de Zacarias é radical. Água viva fluindo para o leste e para o oeste, alcançando o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Não é um riacho sazonal. É constante, perpétuo. Sugere uma nova ordem, algo ainda não visto no mundo natural. E, no entanto, aqui estamos nós, testemunhando água doce aparecer em lugares inesperados e sinais de vida retornando a um mar há muito considerado morto. Será que o que parecia poesia distante está agora batendo à nossa porta moderna? Os profetas não estavam apenas sonhando. Eles estavam descrevendo um futuro que Deus já estava planejando. E às vezes, quando a história e a profecia começam a rimar, percebemos que o sagrado não está tão longe do presente. Está se desdobrando silenciosamente em tempo real. Para entender a profundidade dessa revelação, precisamos voltar ainda mais no tempo. Muito antes de ser chamado de Mar Morto, este vale tinha outro nome, outra imagem. Em Gênesis 13:10, lemos que a terra perto do Jordão era exuberante, bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era um lugar de beleza, de abundância, de promessa. Mas aquele paraíso não durou. Porque aninhadas naquela mesma região fértil estavam as infames cidades de Sodoma e Gomorra. Cidades que, de acordo com a Escritura, haviam se desviado da retidão e trouxeram julgamento sobre si mesmas. E assim, fogo caiu do céu. A terra tremeu e o vale que antes parecia o Éden tornou-se algo completamente diferente. Uma bacia de sal, sem vida, dura, um lugar que ninguém confundiria com o jardim novamente. O Mar Morto carrega essa herança desde então. Não apenas geologicamente, mas espiritualmente. Tornou-se um símbolo de finalidade, de juízo, do que acontece quando a humanidade se desvia demais do que é bom e santo. Seu nome, por si só, é revelador, morto. Um lugar onde nada vive. Um lugar onde até o ar é pesado de silêncio. Mas a Bíblia não termina em julgamento. Nunca termina. Porque o Deus da Escritura não é apenas um juiz. Ele também é um redentor. Ele é aquele que reconstrói o que está quebrado, restaura o que foi perdido e dá vida a lugares onde ninguém espera. E então, se o Mar Morto foi um dia o Éden, então o julgamento caiu. E agora, a vida começa a retornar. O que isso nos diz? Diz-nos que a história não acabou. Que o que foi julgado está agora sendo revivido, e que mesmo nos lugares mais áridos, a graça ainda pode encontrar um caminho. Esta é uma restauração mais profunda, a cura da terra e dos corações. Enquanto observamos a terra mudar, peixes em poças de água doce, brotos verdes perto de praias incrustadas de sal, devemos nos perguntar: será que isso é apenas sobre geografia, ou algo mais profundo está sendo restaurado? Em Ezequiel 36, pouco antes de sua visão das águas curadoras, o profeta entrega outra promessa, uma não sobre rios, mas sobre corações. Ele diz, e eu cito, Ezequiel 36, 24 e 26, eu os tirarei das nações e os ajuntarei de todos os países e os trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Eu lhes darei um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Este é o ritmo da redenção. Não apenas a cura do solo, mas da alma. Não apenas o renascimento da terra, mas das vidas.
Em nosso tempo, testemunhamos o retorno físico do povo judeu à terra de Israel após séculos de exílio. Uma nação renascida em 1948, cidades reconstruídas, língua revivida, cultura restaurada. E, no entanto, ao lado do retorno físico, muitos acreditam que agora estamos testemunhando o retorno espiritual. A terra está florescendo novamente. Profecias há muito enterradas em antigos pergaminhos parecem surgir como sementes que esperaram séculos para brotar. E o Mar Morto, antes um cemitério, está começando a se agitar com vida. Isso é mais do que ecologia, mais do que arqueologia. É restauração em todos os sentidos da palavra. Porque o Deus da Escritura não apenas conserta o passado. Ele o renova. Ele transforma a desolação em maravilha. E ele começa sempre de dentro para fora. Primeiro a terra, depois o coração. E quando ambos são restaurados, a história da redenção se torna algo que não apenas lemos, mas algo que vivemos. Ao longo da história, as palavras dos profetas ecoaram com mistério, às vezes poéticas, às vezes penetrantes. Mas de vez em quando, essas palavras entram na luz do dia do tempo registrado e se provam com uma precisão impressionante. Pegue, por exemplo, a profecia de Tiro. Em Ezequiel capítulo 26, o profeta prediz a destruição desta poderosa cidade fenícia, descrevendo não apenas sua queda, mas a maneira exata de sua ruína. Ele escreve que muitas nações virão contra Tiro como as ondas do mar, que suas muralhas serão derrubadas, que ela será raspada como uma rocha, e que até suas pedras, madeira e solo serão lançados ao mar. Por séculos, céticos chamaram isso de exagero. Mas então a história aconteceu. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, marchou em direção à cidade costeira. Tiro havia movido sua principal fortaleza para uma ilha a poucos quilômetros da costa, acreditando-se segura. Mas Alexandre, determinado e implacável, ordenou a seus homens que construíssem uma calçada até a ilha. E o que eles usaram para construí-la? Os próprios restos da Tiro continental, pedras, madeira, solo lançados ao mar, exatamente como Ezequiel havia predito mais de 250 anos antes. Hoje, essa calçada ainda existe, conectando o que antes era uma fortaleza insular ao continente. Um cumprimento tão preciso, tão improvável, que até historiadores seculares notaram. E isso nos leva a uma pergunta simples e profunda: se essa profecia se tornou realidade com tanta precisão, por que não está? Por que não a visão da água fluindo para o Mar Morto e trazendo vida? Por que não a imagem da cura em um lugar outrora marcado pelo julgamento? O cumprimento de Ezequiel 26 não foi apenas um aviso. Foi um sinal de que essas palavras têm peso. Que a voz profética não é folclore. É a realidade se desdobrando no tempo perfeito de Deus. E então, se vimos uma profecia se cumprir tão claramente em pedra e história, será que não estamos testemunhando outra agora, não na guerra, mas na água? As palavras finais da profecia de Ezequiel não terminam com água ou mesmo com cura. Elas terminam com presença. No último versículo de seu livro, Ezequiel fala de uma cidade, um lugar restaurado, reordenado e renomeado. E o nome dessa cidade, ele diz, será este: o Senhor está ali. Ezequiel 48:35. Não apenas um templo, não apenas rios, mas Deus habitando entre seu povo. É uma visão que se estende além dos limites da antiga Jerusalém. Aponta para um futuro onde a presença de Deus não é distante ou simbólica, mas real, próxima e eterna. E séculos depois, o apóstolo João teria uma visão própria. Em Apocalipse 22, ele descreve uma cidade radiante. E do trono de Deus flui um rio claro como cristal, um rio da água da vida, regando a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Apocalipse 22:1. De Ezequiel ao Apocalipse, do antigo exílio à esperança apocalíptica, o fio condutor é inquebrável. Do sal sem vida às águas vivas, do silêncio à canção, o plano de Deus se desdobra. E embora o que vemos no Mar Morto hoje possa não ser o cumprimento final dessas visões, pode muito bem ser um sinal, um sussurro, um lembrete gentil de que a história ainda está sendo escrita. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 11:15, falou do dia em que Israel retornaria a Deus, quando sua aceitação significaria nada menos que vida dentre os mortos. Essa frase, também, agora parece mais próxima do que nunca. Então, devemos nos perguntar: estamos vendo o começo da restauração? Estamos prontos para o que virá a seguir? Porque isso não é mais apenas uma curiosidade geológica. O Mar Morto não é mais apenas uma imagem do passado. É um vislumbre do futuro. Um lugar antes conhecido apenas pelo julgamento está agora mostrando sinais de misericórdia. Uma região que antes simbolizava a morte está agora pulsando com vida. Então, sejamos vigilantes. Sejamos cheios de oração. Busquemos o Senhor nestes momentos que se desdobram, porque às vezes os sinais não são gritados, mas sussurrados. E cada gota de água, cada pequeno peixe que nada, cada broto verde que rompe o sal encrustado é um sussurro,
uma voz tranquila do céu, um lembrete escrito na própria terra de que a profecia se cumpre, e grandes coisas estão por vir. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração, se este vislumbre do futuro te intrigou, por favor, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que traremos. Sua interação nos ajuda a continuar compartilhando essas histórias incríveis. Muito obrigado por assistir.